Olá, muito boa tarde. Seja muito bem-vindo ao nosso Entardecer Espírita. Eu sou Aníbal Buquerque, do Entre Nós, e estamos aqui em mais um Entardecer Espírita, reunidos para falarmos de um tema focado na doutrina espírita. Na tarde de hoje, mas você poderá estar assistindo em outro horário, vamos falar sobre a morte e o morrer. Um tema sensível. E já que estamos em novembro, onde no dia 2 fizemos celebração a finados, acredito que seja um tema que precisamos conversar mais. Mas antes disso, gostaria de lhe convidar para fazermos uma prece, caso deseje fechar os olhos, procurando serenar o pensamento, arejando as ideias, aquietando-se. Oramos ao Pai, ao Mestre Jesus, agradecendo por mais uma oportunidade diária de estarmos aqui reunidos. Pedimos e agradecemos pelas orientações dos bons amigos espirituais e rogo, desejo que todos nós possamos aproveitar da melhor forma possível os ensinamentos trazidos pelos amigos espirituais por meio do codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. Fica na paz do Senhor, que assim seja. Meu irmão, minha irmã, muito boa tarde mais uma vez. Para abordar este tema, às vezes a gente não gosta de falar sobre esse tema, morte, mas precisamos conversar, porque é algo que inexoravelmente irá acontecer com todos nós, com a nossa própria vida, bem como com daqueles a quem amamos. Mas em nenhum momento aqui o nosso sentimento e o nosso desejo é ser negativista, mas sim nos trazer o conforto e a esperança e o esclarecimento que os Espíritos nos trazem. Na verdade, precisamos aproveitar muito bem a vida, mas de forma equilibrada, harmoniosa, para que também não soframos as consequências por conta da lei de causa e efeito, de consequências de atos inadequados. E a primeira coisa eu gostaria de abordar nesse tema, atravessando alguns conceitos que Allan Kardec nos apresenta na obra O Céu e o Inferno. Mais precisamente, nesse ponto, na primeira parte, capítulo 1, onde ele denominou o porvir e o nada. Ou seja, a vida futura, o que vem no futuro e o nada. Por que Kardec trouxe esse ponto para a nossa reflexão? Porque algumas pessoas, ou muitas pessoas, acreditando no nada, acreditando que a gente não retorna, que a gente não reencarna, que nós temos somente uma única existência, faz com que os nossos pensamentos, pessoas que pensam desta forma, concentrem-se forçosamente na vida presente. E, com isso, por não esperar nada do futuro, a sua preocupação se concentra exclusivamente no presente, levando o homem a pensar em uma vida egoística, a pensar nos prazeres da carne, nos prazeres da matéria, em viver o agora. Sim, devemos viver o agora para termos um futuro melhor. Mas esse agora, como falado anteriormente, ele deve ser de forma consciente, de forma esclarecida, compreendendo que nós, como espíritos, seres pensantes, somos dotados de livre-arbítrio e também a lei de causa e efeito funcionará. Então, essa crença do nada, ela é um estímulo ao egoísmo, para que nós gozemos, enquanto aqui estamos, gozar o máximo possível, explorar a vida da melhor forma possível, com mais plenitude possível. E de forma depressa, porque ninguém sabe do amanhã e ninguém sabe por quanto tempo fica. E pessoas que levam a vida assim, lamentavelmente, levam a vida fútil,
superficial e, com o tempo, continuando a viver, por ter aproveitado provavelmente dos prazeres da matéria, a vida fica sem sentido, fica vazia. Então, esse tipo de pensamento, esse tipo de filosofia faz com que a pessoa queira aproveitar o máximo, queira se aproveitar dos outros, passar por cima de tudo. Isso não é algo saudável. Como disse há pouco, pode tornar uma vida frágil, sem sentido, sem propósito, fazendo com que se perca as esperanças e com isso possa, lamentavelmente, até abreviar a vida. Outra coisa que Kardec vem abordar na mesma obra, O Céu e o Inferno, ainda na primeira parte, agora no capítulo 2, ele chamou temor da morte. Por que é que nós tememos morrer? Quais são as causas desse temor à morte? E provavelmente seria o amor e o apego que tenhamos às coisas terrenas. O medo de perder o gozo que temos enquanto estamos vivos. Ou a incompreensão ou a não compreensão de como espíritos somos imortais. De que reencarnamos outras vezes. Mas se tivéssemos essa compreensão, se compreendêssemos que a vida espiritual é a vida mais importante, justamente quando Jesus aqui esteve conosco, ele disse, meu reino não é deste mundo. Ele ainda diz que nós não devemos acumular tesouros na terra. Que a gente deve cultivar tesouros no céu, tesouros espirituais. Então, tudo isso, a falta dessa compreensão, dessa noção, ou o apego e o valor aos bens da matéria, faz com que tenhamos temor a morrer. Achar que a morte é algo muito ruim. Mas, ao mesmo tempo, também, esse receio de morrer fazendo com que a gente busque conservar a vida, busque valorizá-la, busque salvar o próximo, salvar a si das questões ou dos riscos que possamos estar cometendo ou não correr riscos, também faz parte, incutido dentro de nós, da sabedoria da providência divina para que, com um instinto de conservação, desejemos viver o máximo possível por muito tempo. Mas com isso, não devemos nos pegar e nos firmar vendo a morte chegar, se desesperar, não querendo partir. Então, a proporção que cada um de nós vai tendo uma compreensão da vida espiritual, vai tendo uma compreensão melhor da vida futura, ou seja, da vida na erraticidade, que é quando a gente desencarna, compreendendo que nós já reencarnamos outras vezes, compreendendo que nós iremos reencarnar mais outras vezes, a gente passa a ter uma melhor noção da vida do espírito e, com isso, o temor à morte diminui. Nós passamos a ter, se a gente passar a ter uma perspectiva da vida pela ótica do espírito, a gente fica menos receoso. Outra coisa também importante que a gente precisa compreender, porque algumas crenças, quando fala de morte, leva-nos a compreender que quando a gente parte ou quando entes queridos partem antes de nós, nós nunca mais nos encontraremos. E não é assim. Na verdade, Allan Kardec, quando faz a pergunta, os espíritos nos influenciam bem mais do que imaginais. Muitas das vezes são eles que vos dirigem. Então, em outros pontos da doutrina espírita, os espíritos esclarecem que estamos rodeados de espíritos ao nosso redor, de parentes queridos. É tão verdade isso
que algumas pessoas, quando estão próximo do seu desencarne, no seu leito de morte, às vezes no hospital ou em casa, começam a relatar a vista de pessoas que já desencarnaram. E nós, não compreendendo, imaginamos que o nosso ente querido próximo de partir está tendo alucinações. Mas, na verdade, o que está acontecendo é a vinda de parentes, de amigos, companheiros, para acolher e nos levar para a morada espiritual. Eles são solidários a essa amizade. Então, Kardec nos fala que com a doutrina espírita, os espíritos nos esclarecem que temos a certeza de reencontrar aqueles amigos, pessoas queridas que já partiram antes de nós. Eles muitas vezes vêm até nos receber. É forte, né? Essa interação, essa solidariedade. Como isso é interessante. Então isso nos dá paciência, nos traz um conforto, um consolo de que poderemos nos encontrar. Isso é muito interessante. Então, para que a gente perca esse pavor, esse receio, eu digo isso, meus irmãos, porque às vezes nós temos parentes que já estão muito adoentados, prestes a partir, e nós seguramos. Não desejamos que eles vão. Ficamos com o nosso fluido vital, ficamos impedindo a sua partida. Na literatura de André Luiz, ele comenta em um capítulo sobre a melhora da morte, em que, às vezes, é uma história que ele narra de uma pessoa que está no hospital, já muito debilitada, já próximo de partir, mas os seus parentes, não querendo perdê-lo de vista, pedem, rezam para que ele permaneça. E aí a espiritualidade lhe dá uma melhora súbita. Com essa melhora, os parentes acreditam que ele sairá daquele estado de doença. E, com isso, vendo a sua melhora, vão em casa, trocar de roupa, tomar um banho, descansar um pouco, fazer uma refeição. E a espiritualidade se aproveita nesse momento do afastamento das pessoas que estavam lhe aprisionando para finalizar o desenlace. Então, às vezes, nós, com o nosso egoísmo, desculpe a palavra, mas é egoísmo, nós impedimos que o outro parta. É doloroso? É. A gente sente a falta, a gente sente a perda, a falta de enxergar, porque muitas vezes ele está próximo de nós, nos confortando, nos consolando, ou até sofrendo junto conosco, porque às vezes a nossa dor é tamanha que esse irmão ou essa irmã ainda fica aprisionado, sofrendo a nossa dor, sofrendo a sua partida. Às vezes, cultuamos os objetos que ele deixou, deixamos às vezes intacto o seu quarto, as suas roupas, e o próprio André Luiz, na obra Conduta Espírita, nos aconselha a que peguemos os objetos desse irmão que nos deixou a vida e façamos doação. Possamos doar para outras pessoas que estejam necessitadas. Mas não, ficamos ali cultuando, relembrando, sofrendo com a sua partida. O luto é necessário, é natural, mas ele deve ter um tempo. Que tempo é esse? Não sei afirmar. Não sei. Mas tudo que nos causa muita dor, nos causa muito sofrimento, não é saudável nem para nós, nem para quem partiu. Então a gente precisa se libertar do medo da morte, nosso e do próximo, de quem a gente ama. Porque a gente precisa encarar a vida sob uma outra perspectiva, sobre uma outra dimensão mais ampla. Dimensão esta que é do mundo espiritual para o mundo material. E aí, o que acontece às vezes é que nós, em espíritos,
ainda muito apegados à matéria, essa matéria prevalece sobre a vida espiritual. Os nossos bens, os nossos valores, às vezes os cargos que ocupamos, as honrarias que temos, tudo isso faz com que a gente fique apegado às aparências. Então, a gente acredita que partindo perderá isso tudo. Claro, isso não nos pertence, isso não é nosso. Então, às vezes o espírito que está muito apegado à matéria, quando desencarna, ele fica perdido, fica atormentado, buscando se apegar, se apoderar dos seus bens. E eles lhe fogem às mãos. Fico feliz, Rai, que esteja aproveitando. É um tema que a gente precisa conversar de uma forma natural, de uma forma transparente, sem muito florear, para que a gente possa entender. É interessante que às vezes nós temos tanto medo da morte que ela se torna algo repugnante, um aspecto que nos repelente, lembrando a destruição do corpo. Mas o próprio Jesus, na Bíblia, a gente vai encontrar que do pó nós viemos no Antigo Testamento e ao pó retornaremos. Daqui a gente não leva nada. E aí, a figura da morte nos lembra a destruição do corpo. E aí, como é triste, como é lamentável, isso a gente vê na literatura, presencia às vezes em alguns diálogos, em reuniões mediúnicas, de pessoas muito apegadas à vida, aos bens, à matéria, ao corpo, na ditadura da beleza, que reclamam que estão aprisionados no caixão, que estão sentindo os vermes lhe comerem. E é interessante porque o corpo já se foi. O corpo não sente nenhuma dor, mas sim é a impressão que aquele espírito, pelo apego e a dificuldade do afrouxar dos laços perispirituais, faz com que ele tenha estas impressões. Na verdade, a gente deveria ter a compreensão de liberdade, que ao partir do corpo físico, nós como espíritos estamos nos libertando, de sair felizes dessa partida, ao invés de ficar se lamentando. Mas claro, isso não é fácil, isso não é da noite para o dia, nós precisamos nos preparar, nós precisamos desmistificar esta crença. E aí, estes espíritos se lastimam, lamentam a perda que estão tendo das coisas mundanas, das festas, da praia, do forró, da comidinha, do sono. Só que a gente não perde isso. No mundo espiritual a gente vai encontrar colônias que a vida continua. Mas às vezes, da forma como vivemos aqui, podemos ter uma vida espiritual, pelo menos no início, difícil, desesperadora, pelo apego às coisas. Então, como a gente precisa entender? Outra coisa que acontece, como eu falei há pouco, a própria igreja, ao dizer que alguns de nós, dependendo das nossas atitudes, comportamentos, podemos ir para o inferno e de lá não saímos mais, outros para o céu, outros para um purgatório. E aí a gente não se encontra. E a doutrina espírita mostra totalmente isso diferente. Primeiro, mostrando aqueles espíritos que vêm acolher os seus entes queridos, que a gente falou há pouco. Outra coisa, mostrando que nada é eterno. Ou seja, apesar de eu estar sofrendo num mundo que eu diria, vamos dizer assim, um inferno astral, um inferno mental, um inferno mental, não é eterno, porque eu posso me arrepender, eu posso pedir ajuda, eu posso ser tratado, eu posso ser cuidado, eu posso mudar. Então nada é eterno. A gente se encontra com os nossos parentes. Às vezes nos perdemos,
Sim, é verdade. Porque temos gostos diferentes, temos entendimentos diferentes, mas aqueles que se buscam se encontram. Às vezes, aquele que já partiu antes de nós está numa condição melhor e vem cuidar da gente. Vem nos dar carinho, vem nos trazer alimento, vem nos trazer conforto, tratamento. Olha que interessante. A doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, quando vai falar de laços de família, parentela espiritual, nos mostra que a nossa parentela espiritual é muito maior do que aquela parentela hereditária, sanguínea. Porque todos os outros espíritos com quem nós já convivemos no passado e tivemos uma relação amistosa, um convívio saudável, se tornam familiares, se tornam amigos e a gente se solidariza uns com os outros. Olha que interessante. Então, Kardec, nesse capítulo 2, vai falar por que os espíritas não temem a morte. Na verdade, não deveríamos temer. Deveríamos nos trabalhar no interior para que possamos, tendo a melhor compreensão, perder esse temor. Claro, não é agora dizer assim, agora eu quero morrer. Não, não precisa disso. A gente está aqui para aprender, para conviver, para aproveitar cada momento desta reencarnação. Precisamos a cada manhã, quando acordamos, quando abrimos os olhos, agradecer ao Pai pela oportunidade recebida. Então, a gente não deve temer a morte, por quê? Porque a doutrina espírita transforma completamente a perspectiva do futuro, do porvir, quando nos apresenta o mundo espiritual. Então a vida futura deixa de ser uma incógnita, deixa de ser uma hipótese para ser uma realidade. Como nós precisamos compreender para tirar melhor proveito destes ensinamentos, desta existência, porque ela faz parte da nossa existência. Outro aspecto que Kardec reforça, que não foram nós, seres humanos, que descobrimos essa concepção engenhosa, mas sim os próprios habitantes do mundo espiritual que nos apresentam esse mundo, nos apresentam as suas dores, nos apresentam as suas alegrias, e desta forma nós podemos aprender como melhor tirar desta situação. Se eu hoje, em vida material, levo uma vida desregrada, desejo prejudicar o próximo, eu vou colher estas minhas escolhas. Eu vou colher. Por quê? Porque isso é inexorável, é inevitável. Então eu devo procurar me pautar a cada dia com princípios, cultivar virtudes, princípios benéficos, fazer o bem a mim e o bem ao próximo, como Jesus nos ensina. Com isso, eu terei uma vida melhor. Mas mesmo tendo esta vida melhor, isso não nos furta de ajudarmos irmãos que estão passando por dificuldades espirituais. Então eu preciso entender que a minha vida futura é a continuação da minha vida terrena. Se ela é boa, continuará boa, mas que eu não me isole, que eu não me esqueça dos outros que estão precisando de ajuda, de conforto, de palavra. Se minha vida é mais ou menos, eu terei também uma vida espiritual mais ou menos. Se eu tenho muitos pensamentos negativos, muitas dificuldades, a minha vida espiritual, num primeiro momento, será mais difícil, mas não precisa ser eternamente assim. Então, eu não devo ficar só deixar o avião passar, né? Os espíritos, eles não estão perdidos em uma profundeza para sempre, numa fossa abismal, no umbral, não. Na verdade, eles estão no nosso entorno, com os seus pensamentos, os seus sentimentos, a sua carga emocional. Pessoas que têm mais sensibilidades, as quais nós chamamos de médios, captam, sentem essas emoções e às vezes até julgam que são suas. Então, o mundo espiritual com o mundo material estão entrelaçados.
se relacionando mais do que imaginamos, assistindo-se mutuamente. Então, com isso, com toda esse conhecimento transmitido pelos próprios espíritos, conhecimentos do que passam, do que estão passando ou do que passaram, faz com que a doutrina espírita acabe, vamos dizer assim, matando a morte, se despedindo dela, porque a morte é a morte só do corpo. Nós, como espírito, estamos aqui para viver sempre, tá? Então, isso é importante que a gente entenda. Se você quiser deixar algum comentário, alguma pergunta, temos um pouco mais de 4 minutos, eu não vou entrar no outro ponto. Na próxima semana a gente dá continuidade, trazendo conteúdos ou do Céu e Inferno ou do Livro dos Espíritos. Eu gostaria de explorar essa temática para que a gente acolha no nosso coração, em nossa razão também, acolha estes conceitos, esta experiência que Kardec nos brinda com as experiências que ele obteve do mundo espiritual, para que nós possamos clarear, desmistificar. Então, aguardo aqui mais um pouquinho, caso você deseje fazer alguma contribuição, algum questionamento, para, se estiver ao meu alcance, responder. Caso contrário, a gente vai encerrar fazendo uma prece, mas eu estou assim um pouco mais lento porque de repente alguém pode estar digitando, tentando trazer algum conteúdo para partilha com os demais. Mas espero que, apesar de um tema não tão agradável, possamos abordar de uma forma serena, tranquila, objetiva e, acima de tudo, esclarecedora, como os próprios Espíritos nos apresentam. Diante de nenhuma contribuição, gostaria de me despedir, de encerrar a nossa live, sempre meia hora do entardecer espírita, desejando fazer uma prece. Aqueles que desejarem fechar os olhos, possamos agradecer ao Pai pela vida, por mais uma semana que se encerra e outra que se inicia, que possamos aproveitar os ensinamentos, que possamos aproveitar a vida na sua plenitude, mas aproveitar de uma forma consciente, de forma educada, amorosa, e assim possamos, com esse plantio, colher frutos maravilhosos, abençoados, que possam alimentar a nós e a muitos que estão em nosso entorno. Desejo muita paz, meus amados irmãos, muita luz. Querida Erismar, também fico grato pela sua participação, pela sua contribuição, por ter sido proveitoso as palavras de conforto e compreensão. Muita luz a todos. Você também, Ednardo, Gustavo, Rai, grandes amigos, irmãos que estão aí. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Que assim seja. Amém.